Os animes de hoje em dia não me prendem mais atenção. Ou eu dropo no início, ou chega na metade e eu canso de ver. Se você é essa pessoa, então te prepara aí, porque hoje eu vou te mostrar 6 animes que vão fazer você grudar na tela e maratonar tudo de tão viciante que são. E aí, meus queridos, hoje você sai daqui com um anime maravilhoso pra maratonar. Isso caso você não esteja no nível supremo de conhecedor ou conhecedora dos 4 cantos do universo dos animes, que já viu todos esses daqui, né? Aí você fica feliz porque já viu todas essas maravilhas, mas também senta num cantinho e chora porque tá difícil encontrar coisa nova e boa. E esse formato já tem outros 2 vídeos aqui no canal que talvez você deve estar pensando, nossa, mas tal anime caberia muito bem numa lista dessas? E aí elas podem estar lá nessas outras, então dá uma olhadinha porque você pode encontrar outras tantas maravilhas maravilhosas. E claro, como sempre, para facilitar a sua vida e você já deixar aquele like gostoso, é aquela inscrição que ajuda demais o canal, na descrição do vídeo ainda tem o nome de cada obra, em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas, e ainda se estão dubladas ou legendadas. Melhor do que isso é só mais 2 listas disso, que até já existem e você pode conferir depois. Mas beleza, o primeiro da nossa lista, esse aqui dispensa qualquer apresentação, o Death Note, já um conhecidíssimo da galera, principalmente aqueles que já têm uma certa idade a mais aí, pegou essa febre insana que foi o lançamento desse anime. Com um tom de mistério investigativo, aquela pressão de ser descoberto ou não, e ter que andar em uma linha tênue com um poder imenso em mãos. Isso porque é um garoto que encontra um caderno chamado Death Note, capaz de matar qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele. E o que começa com uma ideia que muitos aqui iam ter, de limpar o mundo dos criminosos, corruptos e gente ruim, vai se tornando uma loucura desenfreada em meio a uma reflexão pesada sobre questão de poder, justiça e até o que significa ser um humano. No início, ele é só um garoto, um estudante brilhante e entediado, mas quando pega o caderno, ele descobre um mundo sobrenatural além desse, e ele decide virar uma espécie de deus da justiça, eliminando os criminosos e criando uma nova ordem mundial. Só que aí entra o L, um detetive tão genial quanto ele, que começa a caçar esse misterioso Kira, como ele acabou se denominando, e a dinâmica entre esses dois é quase como se fosse um jogo de xadrez. Cada movimento vai ser extremamente calculado, cada detalhe pode decidir quem vence, se vai ser descoberto ou não, e aí cria toda essa tensão pesada para essa história. E o que torna essa obra tão boa é o fato de ele ter uma pegada filosófica, porque não é só uma luta do bem contra o mal. Um acredita que tá fazendo certo, colocando o julgamento dele como correto, mas até onde vai essa justiça? Quem pode ter tal poder de decidir quem é bom ou não, o que é certo ou errado a se fazer? Isso levantou muitas discussões na época, não só sobre qual lado você tá, mas se seria ético fazer isso. Aí ele começa a manipular, mentir, matar inocentes e a linha entre herói e vilão simplesmente some. E o L, por outro lado, que vai representar a razão e a lei, ele também usa métodos totalmente questionáveis. E aí a gente começa a ver um lado mais humano, sem filtro, onde ninguém é herói, ninguém é santo e todos são seres humanos com atitudes controversas. Conforme avança esse jogo, vai ficando cada vez mais complexo, novos personagens vão entrando e o próprio caderno vai se transformando num símbolo do peso do poder absoluto. No fim, não é um anime só sobre o caderno mágico, Death Note, mas sim como o poder pode corromper as pessoas, como a obsessão por justiça pode virar uma tirania e como a luta entre ideal e realidade nunca vai ter uma resposta simples. O único pontinho aqui dessa história, pra mim, obviamente, que foi mais ou menos desagradável, foi os sucessores de vocês sabem quem, né? Eu realmente não senti o mesmo peso, aquele mesmo carisma com essa troca de personagens, mas ainda assim consegui me prender legal toda essa história. Já o Solo Leveling, que muita gente comentou no outro vídeo que era de extrema necessidade colocar ele aqui, esse a gente realmente vai ter que concordar que ele tem sim o seu brilho, já que ele conseguiu furar a bolha, trouxe muitas novas pessoas, até quem nunca tinha visto ou não gostava muito de anime, pra dentro desse universo. E aí eu nem vou entrar na questão se é bom ou não, se a história é rasa, ou se só tem ação, aí fica pra vocês decidirem. Mas obviamente que ele vai cair um pouquinho melhor se você for daqueles que gostam de uma ação mais desenfreada, evolução de personagens com momento de pura aura, como se fala nos dias de hoje, e a história se passa num mundo onde apareceram portais misteriosamente misteriosos que são conectados a mundos paralelos chamados de dungeons. Dentro desse lugar existem vários monstros e um chefe final. No que são todos derrotados, o portal se fecha, fazendo aquele perigo sumir e ainda poderem conseguir alguns itens lá dentro, proveniente tanto dos monstros e até também dos materiais coletados por lá. Aí a gente vai ter o Sun Jin-woo, que é um garoto considerado o caçador mais fraco de todos. O cara mal consegue sobreviver às missões em grupo, imagina solo.
até que um evento misteriosamente misterioso, de forma misteriosa, que diga-se de passagem, que começo de anime, né? Ou final de primeiro episódio, aquilo dali foi uma maravilha. E isso vai fazer ele falecer, ou quase isso, porque na realidade ele acaba recebendo uma segunda chance, ganhando um sistema que permite evoluir como se fosse um personagem dentro de um jogo. E aí, meus amigos, é só ladeira acima. Enquanto ele vai ficando cada vez mais forte, desbloqueando habilidades absurdas, enfrentando monstros gigantescos e chefões, mais sobre os mistérios desses portais, monstros e habilidades vão sendo reveladas. O vício desse anime é ver toda essa progressão, porque cada episódio você pensa, ok, agora sim ele tá no limite, mas não, vem mais e mais poder. E me diz aí, quem nunca quis upar pra não ter que sofrer no trabalho? Agora no Summertime Render, esse aqui não desaponta ninguém, que começa com uma vibe até bem tranquila, só um garoto sortudo, aliás, voltando pra cidade natal dele, que é numa ilha, revendo conhecidos e tal, do nada cai num suspense imenso que não deixa ninguém mais sair da sala até ter terminado de ver tudo isso daqui. Esse nosso protagonista aqui, ele acabou retornando pra cidade natal, que fica numa ilha, por causa da amiga de infância e quem era crush dele lá no passado, que se afogou e partiu pro soninho eterno. Aí geral tava triste, o pessoal se despedindo dela, algo que infelizmente pode acontecer, até que depois começa a se descobrir coisas estranhas sobre esse incidente. Como que ela se afogou se tinha marcas no pescoço da garota e tantas outras coisas que não batem com o que disseram que aconteceu. E aí, meus amigos, a coisa desanda de vez, porque no decorrer de cada episódio, quando a gente acha que tá chegando perto de desvendar um mistério, só se faz crescer mais ainda o suspense. São pessoas sendo desvividas na frente dele, vai acontecendo muita loucura, coisas sem explicação que parecem envolver o sobrenatural, o retorno de pessoas que não eram mais pra estar nesse plano, outras agindo de formas bem esquisitas, conexões com lendas antigas sobre cópias perfeitas de pessoas que apareceram antes da morte delas, e do nada ele começa a reviver o mesmo dia toda vez que morre, muito semelhante ao ReZero pra quem já viu, só que esse aqui com um tom bem mais de suspense e terror. E a cada loop ele vai tentar mudar os eventos, entender quem tá por trás dessas mortes e tentar destruir seja lá o que for essa coisa da ilha. Depois a gente tem a magnificência do Vinland Saga, que é anime que consegue misturar uma pegada mais histórica com drama, ação, superação, política e filosofia de uma forma majestosa. Até a continuação mesmo, eu sei que muita gente não gostou, mas ele retrata muito bem um lado um pouco mais humano das pessoas. Deixa de ser mais um personagem fictício e ganha algumas características bem mais palpáveis. Ok que foi meio no seco, né, que aconteceu isso daí e acabou dando uma quebrada ali na experiência, ficou meio estranho sim. Eles poderiam ter chegado a esse ponto de uma outra forma, né? Mas enfim. Se você gosta de vikings, batalhas e confrontos dignos de serem chamados de épicos e dilemas sobre vingança, ele é obrigatório. A história vai acompanhar o Thorfinn, um garoto que vê o seu pai, um ex-guerreiro lendário, ser morto na frente dele, e aí decide dedicar a vida inteira a se vingar do assassino. A questão toda é que, no meio dessa jornada, ele vai acabar vivendo no meio do grupo do qual ele busca a bendita vingança, desenvolvendo uma espécie de rancor e respeito por quem ele mais deseja eliminar, indo junto em guerras, intrigas políticas e muitas reflexões sobre o que realmente significa viver, lutar, propósito de vida, entre várias e várias outras coisas. Ok que as lutas ainda vão ser um ponto altíssimo, né, pelo nível de brutalidade e fluidez, mas toda a ambientação, a evolução dos personagens, no crescimento e desenvolvimento deles na história é simplesmente viciante. O Thorfinn, por exemplo, que começa como um garoto movido pelo ódio, com o tempo ele vai se transformando, questionando se a vingança dessa forma como ele tá buscando realmente vale a pena. E claro que tem viking gritando e arrebentando tudo por onde eles passam, que só isso daí já é muito divertido de se ver, né? Agora, tem um anime até bem recente que muita gente não viu, ou se negaram a ver, mas antes de mais nada, deem uma chance pra ele. Beleza que é um drama extremamente profundo, cheio de filosofia, referências, críticas sociais e pessoais, e aí vai agradar de primeira a um público mais específico que gosta dessa densidade toda, mas o modo em como apresentam a história e principalmente o baque que eles conseguem criar no finalzinho de cada episódio é aqueles que a gente pensa, agora eu preciso saber o que vem depois disso. No Takopi no Genzai, em termos de realismo, é um dos, se não o mais pesado dessa lista,
A premissa até parece ser bem bobinha, inocente, até beira um infantil o iniciozinho dela, de um alienígena rosa fofinho chamado Takopi, que vem pra Terra com a missão de espalhar a felicidade, que é a coisa que menos se tem nesse anime, né? Felicidade. Até que conhece uma garota, que na visão dele é super normal, mas na verdade ela sofre bullying, maus tratos e cuidados da família e a negação dos adultos perante uma criança que nitidamente tá sofrendo, tá com problemas sérios, mostrando um lado que existe aqui na realidade, na nossa sociedade, em qualquer lugar do mundo, e na visão de personagens que são de certa forma inocentes e também como muitas vezes as ações que a gente acredita ajudar na realidade estão prejudicando mais ainda a outra pessoa, mostrando de uma forma um pouco mais crua esse lado sombrio dos problemas que muita gente ignora ou fala que não são nada demais. É aquele anime que dá um certo aperto no coração enquanto a gente tá vendo, mas a gente também não consegue parar porque precisa saber até onde essa tragédia vai, e se no fim todos e todos vão ter aquele final feliz que a gente tanto deseja. Pois é, né? Assim, eu particularmente gostei do final, né? Acredito que ele puxou mais pra uma realidade mesmo e casou muito bem com a proposta. E ainda por último, mas com certeza não menos importante, a gente tem o maravilhoso Samurai Champloo, outro que já é bem conhecido do pessoal que já tem um tempo a mais aí de vida. Esse anime é praticamente um símbolo das antigas, com um mix estranho, mas que funcionou bem demais, de samurai com hip hop. Olha que coisa peculiar, mas casou perfeitamente. A história fala inicialmente de dois samurais diferentões, enquanto um é um ronin, o outro tem um estilo meio próprio, e ambos acabam se metendo em confusões, umas piores do que as outras, até que uma garota acaba ajudando eles em troca de irem com ela numa jornada para encontrarem o samurai com cheiro de girassóis. Só de falar essa partezinha aqui da sinopse já me bate uma nostalgia, uma saudade daquele tempo, porque ao mesmo tempo que tem uma ação bem pegada esse anime, tem uma comédia mega divertida, mas também ainda tem momentos bem dramáticos. A trilha sonora, principalmente nesses momentos, é de uma beleza indescritível. E entre todos os lugares que eles vão indo, além de resolverem outros problemas que não tem lá muito a ver com a missão inicial, vão chegando cada vez mais perto de encontrar esse samurai, quanto no destino final de cada um deles. É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e agora me diz, deixa aí nos comentários se você conseguiu aproveitar pelo menos um animezinho dessa lista, e ainda qual é a sua indicação de anime que fez varar a noite, que ele pode sim aparecer numa parte 4. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal, e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado, e valeu!